Olá, voltamos! Voltamos ao Conversas Conectadas da Nextcore, temporada 2, episódio 1. Hoje a gente vai bater um papo com dois caras sensacionais de uma empresa que presta um serviço para o Brasil, nos ajuda muito, inclusive. Denis, Diego, sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês. Vou pedir aqui, né? Vou começar com o Denis, CEO da RNS. Deixa eu contar para vocês um pouquinho. A RNS é uma empresa, até deixa eu apresentar novamente aqui, né? É uma empresa que trabalha com tecnologia em prevenção de perdas e operações a service de transporte e mobilidade do país. Gente, eu tive que ler aqui porque é complexo, né? Não faz parte muito do nosso dia a dia. Denis, se apresenta um pouquinho depois a gente fala da empresa. Claro, vamos lá. Gabriel, queria inicialmente agradecer o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, com a Nextcore. Eu sou apaixonado por rastreamento, por tecnologia e esses conteúdos que levam conhecimento à sociedade realmente fazem uma grande diferença. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu tenho 36 anos, falando um pouquinho da minha história, né? Eu iniciei a minha trajetória profissional lá em 2006, com 19 anos, como operador de rastreamento de uma grande empresa do segmento aqui em Curitiba. E lá permaneci por praticamente 5 anos, foi uma grande escola. Saí de lá com uma posição, né, durante algum tempo, cuidando da central de operações de recuperação de veículos e cargas roubadas a nível Brasil. E no começo de 2010 eu fui convidado por uma outra empresa que estava sendo formada também em Curitiba para implantar a área de atendimento, a área de operações também nessa empresa, nesse mesmo segmento, né? E foi até nesse período que eu conheci a Nextcore, quando nós implementamos uma ferramenta, o NCAL, que foi um divisor de águas naquele momento para nós. E fiquei nessa empresa durante 3 anos, gerenciando a parte de operações, recuperação de veículos e cargas também. E aí mais um convite surgiu na minha vida e eu fui embora para Blumenau. Morei 3 anos lá em Blumenau, com um novo desafio de montar uma empresa de rastreamento e assistência 24 horas. Desafio vencido, realmente a gente teve várias conquistas lá. E de lá, mais convites, eu me mudei para São Paulo. Fiquei 2 anos em São Paulo, gerenciando uma empresa na área de prestação de serviços em recuperação de veículos e cargas roubadas. Como você pode ver, minha vida profissional é sempre nessa área, né? E lá fiquei durante 2 anos. Retornei a Curitiba em 2017, ainda nesse projeto, né? E em 2020, como eu sempre fui dessa área, como eu sou apaixonado pela área de rastreamento e mobilidade, eu decidi criar a RNS. Então, eu fundei a RNS com o objetivo de ser uma empresa referência no mercado em prevenção de perdas. E isso tem acontecido, tá? Nós temos lá alguns pilares realmente muito importantes que fazem com que a RNS seja hoje uma empresa que vem conquistando realmente um grande espaço no mercado. Você já vai contar da empresa. Vamos lá. Vamos lá. Claro. Quero conversar agora aqui com a gente, que veio com a gente junto aqui, o Diego. Diego é gerente de operações da RNS, tá? Deixa eu só fazer uma correção para vocês, tá? Denis Ricardo dos Santos, para falar o nome completo para vocês não esquecer. E o Diego Santos, né? Diego, conta um pouquinho da tua história até você chegar na RNS. Bom, Gabriel, primeiramente é um prazer participar do podcast Conversas Conectadas, né? É uma ótima iniciativa aí de todo o time da Nextcore. A gente acompanha também todo o conteúdo aí do canal. Realmente ele vem a agregar muito conhecimento e muito valor, né, para todo o povo aí que acompanha aí essas conversas, né? Bom, meu nome é Diego Santos, né? Não sou parente do Denis, né? Embora o sobrenome seja o mesmo. O pessoal costuma me chamar de Secato, até porque o meu sobrenome no meio é Diego Secato, né? O pessoal costuma me chamar de Secato. Tenho 34 anos. Assim como o Denis, comecei a trabalhar muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 19 anos também na área de telefonia, uma área que não tem nada a ver com esse segmento de rastreador de veículos, né? Fiquei por aproximadamente 2 anos trabalhando nessa área de telefonia e fui trabalhar posteriormente numa empresa de rastreamento de veículos, uma grande empresa aqui da região metropolitana de Curitiba, onde eu me apaixonei. É um mundo totalmente diferente, um mundo surreal, né? Acontecem coisas ali que a gente nem imagina. E ali foi paixão à primeira vista. Podemos até falar que foi paixão à primeira vista. E desde então eu venho trabalhando com esse mundo de rastreamento. Trabalhei por aproximadamente 8 anos, né? Em 2 empresas aí de rastreamento aqui na região de Curitiba.
e agreguei muito conhecimento e muito valor nesse período aí que eu fiquei nessas empresas, né? Trabalhei com grandes clientes corporativos, trabalhei com atendimento ao cliente, na parte de relacionamento, trabalhei na parte de ocorrências também, fazendo recuperação de veículos e cargas. E aí, tanto eu quanto o Denis, nós iniciamos esse projeto aí, antecessor à RNS, que visava a recuperação de veículos, né? Que a gente vai acabar falando um pouco mais ali para frente. E desde então a gente vem seguindo aqui a nossa trajetória ao longo aí da RNS. Muito legal. A gente gosta muito de trazer, conhecer um pouquinho mais das pessoas que vêm conversar com a gente, porque uma a gente humaniza. Hoje a gente conhece quem são vocês, né? Fica muito mais fácil da gente bater esse papo. Denis, já que você é o fundador, né? CEO e founder da RNS, conta a história da empresa e fala um pouco do que vocês fazem hoje, né? Conta um pouquinho aí da RNS. Perfeito, Gabriel. Como eu estava iniciando, né, falando para vocês, a RNS surgiu de um sonho e de uma oportunidade no mercado também. Como eu venho desse mundo de rastreamento, de recuperação de veículos, eu sentia muita dificuldade quando eu era atendido por empresas que prestavam serviços similares à RNS. E aí eu vi uma oportunidade de negócio. Falei, eu preciso disso para ser bem atendido. E aí montamos a RNS, né? A RNS hoje ela tem alguns grandes diferenciais que eu falo que são 4 pilares da RNS. O know-how das pessoas que lá estão. Bom, nós montamos... A conversa de vocês aqui, vocês dois, somando vocês dois, a gente tem meio século aqui um brincando. De rastreamento. De idade de rastreamento. Então, a gente montou realmente uma equipe especialista, uma equipe excelente, com excelência mesmo. Então, a gente trouxe algumas pessoas de mercado para montar esse time de operações da RNS. Um segundo ponto que nós identificamos como uma grande necessidade era montar uma estrutura física de ponta, ou seja, nós temos uma estrutura 24 horas montada aqui em Curitiba, com todas as redundâncias necessárias, que garante que o nosso cliente vai ser atendido independente do dia, do horário, do local, se está chovendo, se não está, né? E com ferramentas importantes ali para ele. A gente tem hoje uma rede, a gente conseguiu montar nesse período uma rede de pronto atendimento a nível Brasil. Tá? Então, nós estamos em todos os pontos do Brasil hoje e essa rede é muito assertiva, né? Que são realmente as pessoas que em campo fazem o trabalho de investigação, que auxiliam na recuperação de veículos e cargas. E um detalhe muito importante que as outras empresas negligenciavam e a gente viu como uma oportunidade, que é a inserção de tecnologia dentro do nosso processo. Nós somos uma empresa de operações, só que com tecnologia, né? Com informação. Sem dúvida, isso dá um diferencial enorme no negócio, né? Exatamente. E foi aí que a RNS se diferenciou no mercado, né? Então, a RNS hoje, pegando todo aquele nome gigante que você falou, né? É uma empresa de tecnologia em prevenção de perdas e uma empresa de operações as a service em rastreamento e segurança de transporte e mobilidade. Traduzindo isso para o pessoal que está nos ouvindo, para você, a gente trabalha principalmente com recuperação de veículos e cargas roubadas a nível Brasil. Então, nós trabalhamos com investigações, com buscas, com recuperações e nós temos uma central 24 horas por dia que atende de forma personalizada os nossos clientes. Então, quem são os clientes da RNS? Hoje, os nossos clientes são transportadoras, locadoras de veículo, seguradoras, empresas de rastreamento e tecnologia, gerenciadoras de risco, enfim, tudo voltado ao mundo de transportes e mobilidade. Já estou sabendo que vocês estão no 100% território nacional e são líderes de mercado. Exatamente. Isso a gente fala. Mas quero falar uma coisa para vocês aqui. Logicamente, a gente vai trazer aqui um pouco da RNS, vamos entender um pouco o que eles fazem. A gente vai fazer umas perguntinhas aqui para entender algumas peculiaridades. Mas esse podcast, ele tem uma peculiaridade. A gente trouxe um nome para esse episódio que é como para oferecer um serviço inteligente é preciso conectar conversas. Né? Estamos aqui com duas pessoas. Você falou de tecnologia, de pessoas e operações. Né? Eu vou deixar essa pergunta agora para o Diego. Diego, para falar um pouquinho dessa questão da tecnologia, faz parte do dia a dia da empresa que você, né, de oferece serviços inteligentes. O que acontece nos bastidores que muda toda a experiência do cliente dentro da RNS quando a gente fala de tecnologia, de conexão com conversas e tudo mais? Hoje, como o Denis bem comentou, nós somos uma empresa que também foca muito na parte de tecnologia. A gente sabe que o mercado ele é muito tecnológico, né?
não somente o mercado, como nós também. Hoje nós precisamos mexer no celular, a gente tem aí redes sociais, enfim, tem N situações ali que nos ajudam no dia a dia falando em tecnologia. E dentro da RNS não é diferente. Então, a gente tem uma tecnologia de ponta dentro ali da nossa operação, justamente para conseguir atender os nossos clientes. Então, hoje nós contamos com máquinas robustas ali que comportam toda uma operação. A gente trabalha com sistemas de rastreamento também, que possuem alta tecnologia embarcada. O sistema da Nexcore, que é um sistema fantástico, né? Hoje nós utilizamos o Nexus, que faz praticamente tudo para nós, né? Um baita sistema ali de gestão falando de telefonia, né? Então, como o Denis bem comentou, nós prestamos também o serviço de central de emergência. Então, muitas empresas de rastreamento contratam o nosso serviço para que a gente faça esse atendimento via 0800 e atenda os chamados de emergência desses clientes, né? Então, quando o cliente da empresa de rastreamento X ali precisa de algum suporte envolvendo a recuperação de veículo, eles ligam na central desse cliente, caem na nossa central e nós conseguimos personalizar o atendimento através da tecnologia da Nexcore. Então, ele vem uma mensagem falando, ligação vinda da fila, tal. E aí, a partir desse momento, o operador faz um atendimento dedicado ali para o nosso cliente. Então, né, na hora dele fazer o atendimento, ele não vai fazer o atendimento em nome da RNS, ele vai fazer o atendimento para a empresa X. Exatamente. Isso porque a tecnologia te agrega e consegue identificar na ligação essa pessoa. Exatamente. O nome da RNS ele precisa aparecer para as empresas de rastreamento, para as gerenciadoras de risco, enfim, para todo esse nicho que o Denis comentou ali anteriormente. O cliente final, o cliente da ponta, não vai saber que a RNS existe, né, digamos assim. Então, a gente sempre vai se identificar no nome do nosso cliente. Nós representamos o nosso cliente. Fora isso, né, fora toda essa tecnologia embarcada, nós também temos geradores, no breaks, que comportam ali aproximadamente 8 horas. Para esse justamente volume de comportar. trabalho. E como o Denis bem comentou, nós somos uma empresa que funciona 24 horas por dia, né? Então, a gente não pode desamparar os nossos clientes. Nós precisamos ter uma central de pronto atendimento. Uma central que, de fato, funcione 24 horas por dia. Até por isso, nós temos links redundantes de internet também. Nós temos um link dedicado, né, que nos atende. Trabalhamos hoje com servidor em nuvem. Então, o nosso assunto também é falando de tecnologia, tá, Gabriel? A gente trabalha muito com isso. Que legal. Isso quer dizer que se alguma transportadora não trabalha com vocês ainda, ele está perdendo tempo, né? Corra e fale com a gente, né? Corra e fale com a gente. Que legal. Vamos lá. Eu quero trazer um questionamento, Denis. Claro. Numa matéria do portal A Tarde, mostrou um crescimento de 30% nos rastreadores de veículo aí durante a pandemia, né? E a RNS é uma empresa aí que tem 100% de presença nacional. Como é que vocês sentiram esse impacto? Como é que vocês enxergaram esses dados desse crescimento pós-pandemia ou durante a pandemia para cá? Claro, Gabriel. Realmente, na pandemia, as pessoas, de uma forma geral, buscaram se sentir mais seguras, né? Pelo medo que a pandemia causou, enfim, elas buscaram formas de se sentir mais seguras em todas as áreas da sua vida. E nesse período, nós identificamos e conseguimos acompanhar um crescimento real no número de veículos roubados e furtados a nível Brasil. Consequentemente, isso causou um reflexo no aumento da procura por rastreadores. Então, isso aqueceu muito o mercado de tecnologia de rastreamento e mobilidade. E nós percebemos muito isso dentro da operação RNS, porque lá no início da pandemia, para você ter uma ideia, nós atendíamos em torno de 300 casos de roubo ou furto por mês. É um número bastante grande, né? Agora absurdo. Depois da pandemia, nós estamos atendendo aproximadamente 1.000 eventos. Ou seja, o número de veículos roubados aumentou muito no Brasil. E com isso, as pessoas buscam segurança instalando rastreadores em seus veículos, né? E aí procura os nossos clientes, que são empresas. A RNS ela atende empresas, ela não atende a pessoa física. Então, o cliente final procura as empresas de rastreamento e quando essas empresas identificam qualquer sinistro, qualquer situação emergencial com esses veículos rastreados, elas acionam a RNS, que dá todo o suporte, faz o trabalho de recuperação e entrega desse bem aos nossos clientes. Sensacional. Eu juro para vocês, né? Vou confidencializar aqui. Eu não tinha ideia dos detalhes da RNS, né? Depois que a gente começou a bater um papo para falar um pouquinho de como é que ia ser esse podcast,
algumas coisas, logicamente, ficaram meio legal. Como é que funciona Como isso, que é né? na realidade, né? Exatamente. A gente até teve um bate-papo aqui antes, né, para entender algumas coisas. E aí eu vou jogar a bola. Aqui é um bate-bola, né? Eu sei que o Diego é coxa branca, se eu não me engano, né, Diego? Sim, Coxa branca. sim. Somos E o Denis? sofredores. Somos sofredores. É coxa branca também? Coxa branca também, né? Então já vou deixar um convite aqui para você que está nos escutando, nos assistindo nesse momento. Vai na edição anterior do último episódio, do ano passado, do episódio da temporada 1, tem uma entrevista com um diretor de marketing do Curitiba para falar de tecnologia, futebol e atendimento ao sócio. Mas vamos lá, Diego, quero te fazer uma pergunta que agora a gente até fez esse bate-bola antes. Sim. Vocês possuem um serviço de pronta resposta IT Hunter, né? Que sana um dos maiores problemas do Brasil, que é o roubo de carga, principalmente, né? Isso a gente vê notícia no jornal, eu acho que é diária, até não falam tanto mais, porque é tanto roubo que vocês falaram de vão falando de vários todos os dias. De que forma que a RNS ajuda a melhorar o índice desse dos maiores problemas do Brasil? Exatamente. Assim como o roubo e furto de veículos, né, que o Denis bem comentou que teve um aumento significativo aí nesse último ano, né, principalmente pós-pandemia, o roubo de cargas também é um tema que está muito em evidência hoje em dia. Nós tivemos um crescimento significativo no roubo dessas cargas aí a nível nacional, principalmente na região sudeste. E aí, quando a gente fala de sudeste, a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Até posso citar alguns dados interessantes. Nenhum preconceito contra os estados, Não. mas que a gente sabe que, infelizmente, devido ao volume populacional, o número de empresas e indústrias, acaba tendo um índice maior de forma alguma. E assim, são grandes centros, né, Gabriel? É onde geralmente tudo acontece, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a tendência é que realmente haja um aumento ali no índice de roubo de veículos, né? Veículos e cargas. Então, a gente até fez um estudo e as principais cargas que são furtadas, né, roubadas ali nessas regiões, são cargas de cigarro, tem muita ocorrência de cigarro, temos cargas aí de eletroeletrônicos, tem carga têxtil, carga de diversas dessas entregas aí de Mercado Livre, né? Então, são cargas muito visadas aí pelos meliantes, né? E para isso, nós da RNS também colaboramos com os nossos clientes, justamente para evitar um prejuízo ainda maior do cliente, né? Até porque ele já foi abordado, já teve seu bem roubado, já teve a sua carga roubada e ele busca um pouco de segurança, né? Seja na área de rastreamento, seja buscando uma gerenciadora de risco para fazer o acompanhamento do seu veículo ali em tempo real e monitorar ali as rotas, né, que o seu veículo trafega, e com o trabalho de campo, que é feito pela RNS, né, que é o trabalho de recuperação de veículo, trabalho de pronta resposta IT Hunter, né, que você bem comentou. Então, o que é o pronta resposta? Pronta resposta são equipes que ficam posicionadas estrategicamente a nível nacional e essas equipes elas ficam aguardando chamados de ocorrência para que eles se desloquem até o local, ou o local do roubo e do furto, ou o local de última posição ali do dispositivo rastreador. Eu sempre vou fugir um pouquinho do roteiro, tá? Perfeito. Vamos lá. Eu estou tentando imaginar o tamanho de malha viária que o Brasil tem, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, né? Porque, vamos lá, né? A gente tem estrada em cada espaçozinho do nosso território, a gente tem uma estrada. Sim. Hoje nós temos mais de 2.500 apoios de pronta resposta espalhados aí em território nacional. Claro, como eu falei, são estrategicamente posicionados, né, em regiões onde nós temos um maior volume de ocorrência, uma maior incidência de roubo e de furto. E nós temos dentro da RNS também, acho até interessante comentar isso, nós temos um departamento específico que fica conversando com esses apoios, que aplica treinamento de reciclagem, volta e meia fazem bate-papos, né? A gente troca bastante informação ali em relação ao que acontece em campo, justamente para que essas equipes estejam cada vez mais preparadas para atender os nossos clientes, né? Então, essas são as equipes de pronta resposta. E aí nós temos uma equipe especializada, que é uma equipe T-Hunter, né? Que a gente até costuma chamar de antenista também, que são as equipes que fazem busca de equipamentos rastreadores que funcionam utilizando a tecnologia de radiofrequência. Então, tem alguns equipamentos rastreadores que emitem sinais de radiofrequência e esses sinais eles são captados por uma antena receptora. Vamos imaginar aqui, até citei já esse exemplo aqui no bate-papo que a gente teve aqui à parte, vamos imaginar aqui um rádio da nossa casa.
O rádio da nossa casa, quando a gente vai sintonizar ali alguma operadora, alguma rádio, nós precisamos colocar ali a frequência da rádio para captar, para ouvir essa música, né? Da mesma forma vai funcionar com a nossa equipe de campo. A nossa equipe de campo vai configurar essa frequência numa antena receptora e essa antena, a partir desse momento, começa a ouvir a melodia do equipamento rastreador. Ele ouve o bip do dispositivo e esse bip vai levando o nosso T-Hunter até o local onde de fato está essa carga ou esse veículo. Vamos contar uma história aqui para tentar fazer, porque eu também tive uma dificuldade para entender em algum momento aqui quem não é do mercado. Isso quer dizer que eu tenho um caminhão, eu estou rodando na estrada e tem 5 mil televisões, lá, R$1 milhão em televisão dentro desse caminhão. E o meu caminhão é roubado. Só que o meu caminhão não tem rastreador. Mas a carga do meu cliente tem, que é um pouquinho que você me contou aqui, né, Denis, nos bastidores. E aí, o que acontece? Quando essa carga sai desse caminhão, o que acontece? Que aparelho que tem? Como é que funciona? Denis, claro. Eu vou trazer para o Denis, que o Denis contou essa história aqui, ficou legal. Vamos lá. Conta um pouquinho como é que funciona e a gente volta para o Diego. Perfeito. Gabriel, hoje é muito comum, na verdade, que os veículos que transportem cargas com esse alto valor sejam rastreados. Então, com certeza, o veículo está sendo rastreado. Mas isso não é o suficiente hoje para garantir a segurança desse transporte. Até porque os meliantes roubam o veículo, subtraem a carga desse veículo, abandonam o veículo e levam a carga para um local desconhecido. Então, para buscar uma segurança ainda maior, existe uma tecnologia hoje de rastreadores móveis, que eles vão dentro da carga e não somente mais no veículo. Então, esse rastreador está camuflado de alguma forma dentro da carga. Quando essa carga é movimentada para um local desconhecido, ela começa a emitir uma melodia, como o Diego mesmo falou, um sinal de radiofrequência. E aí nós temos um operador, um agente especializado com uma antena receptora captando o sinal que aquele rastreador está mandando. Com isso, ele vai se aproximando do local e ele pode dizer com segurança, olha, essa carga está exatamente nesse local aqui. E aí é importante frisar, tá, Gabriel, que a RNS ela não adota nenhuma medida de abordagem, nenhuma medida nesse sentido, ostensiva. Sim. A RNS tem um trabalho de investigação, seja em cargas ou em veículos. A partir do momento que nós temos a certeza que aquele veículo, aquela carga está em determinado local, nós acionamos os órgãos de segurança pública, que são os responsáveis por fazerem as abordagens e o trabalho. Então, a gente consegue identificar para esses órgãos, olha, nesse local, carga roubada inteira, pode entrar que realmente vai estar lá. E com isso a gente consegue evitar um prejuízo gigantesco dos nossos clientes, né? Eu até comentei contigo aqui no nosso bate-papo antes, que a RNS em 2022, ela recuperou em questão de valores, algo acima de 700 milhões, né, em veículos e cargas roubadas. Então é um prejuízo enorme que foi evitado graças ao trabalho da RNS. Gente, nós falamos muito aqui sobre tecnologia e é sensacional esse trabalho de vocês, né? Saber em detalhes um pouco, né? Não tão em detalhes, mas saber a importância que vocês têm para a sociedade, né? Porque não é só um trabalho, não é só uma empresa que tem um faturamento, vocês têm um trabalho que colabora com a sociedade em indicadores que são extremamente importantes, ainda mais num país como o nosso. Exatamente. Agora eu vou puxar a farinha para nós aqui da Nexcore. Diego, bom, vocês são clientes Nexus, né? Vocês têm embarcado na nossa plataforma lá já há algum tempo. Conta um pouquinho como é que é ter a nossa plataforma, como é que ela atende vocês, quais são as funcionalidades que vocês têm no dia a dia da operação do Nexus dentro da RNS. Perfeito, Gabriel. É impossível falar de Nexus sem falar de tecnologia, né? O sistema Nexus ele é um sistema que nos atende em todos os sentidos ali na parte de ligações que são recebidas ou que são realizadas pelo nosso departamento operacional. Então, como a gente bem comentou aqui, o nosso trabalho ele é muito próximo das equipes de campo e muito próximo também aos órgãos de segurança pública. Então, nós precisamos de uma ferramenta de telefonia que nos dê todo um suporte para fazer esse tipo de tratativa, né? E, claro, com os nossos clientes também, eu não posso esquecer dos clientes de forma alguma. Então, nós hoje utilizamos muito a plataforma do Nexus para fazer essa gestão de ligações que nós fazemos e de ligações que nós recebemos, tá? Hoje o Nexus ele possibilita gravar todas as ligações, então é importantíssimo a gente ter esse respaldo, essas ligações gravadas, até porque num comunicado de roubo é importante a gente perceber ali como que o cliente está se comportando, quais foram as informações que ele passou. Às vezes a gente se atenta muito na parte de, eu quero ajudar meu cliente. Cara, deixa eu coletar as informações principais aqui,
E aí ele passa muita informação, depois a gente tem que ouvir essa gravação para, né, pegar aqueles pequenos detalhes. Então, a plataforma da Nexus ela nos ajuda demais. Outros pontos que são importantes é a gestão do nosso time operacional, né? A gente consegue controlar todas as pausas ali que o pessoal faz, a gente consegue estrategiar ali, fazer um plano de trabalho para eles em relação a isso. Então, nós usamos muito a plataforma do Nexus para fazer essa gestão de telefonia, tá? E até aproveitando um pouco o ponto de tecnologia, aproveitando o ensejo aqui, né? A parte de rastreamento, ela envolve muita tecnologia embarcada, tá, Gabriel? Até nós, assim, costumamos falar que nós somos a pontinha do iceberg. Então, por trás dessa pontinha do iceberg, tem todo um trabalho que tem que ser feito ali para você recuperar um veículo, né? É importante que você tenha um equipamento rastreador bem instalado por uma empresa séria, por uma empresa dedicada. É importante que o cliente, principalmente grandes transportadoras que carregam cargas valiosas, que tenham uma gerenciadora de risco para fazer ali o monitoramento do percurso, identificar algum desvio de rota, identificar alguma parada que é uma parada indevida. E aí, claro, se porventura for identificada alguma situação suspeita, acione ali o serviço da RNS que com certeza a gente vai para campo ali e vai fazer alguma recuperação. E claro, contando sim, aí voltando ali na parte do Nexus, contando com a plataforma da Nexcore, que sem dúvida nenhuma, desde que a gente fechou o negócio, vem nos ajudando muito. Ajudou a profissionalizar a nossa marca, né? Se fala muito que não se usa o telefone, né? Mas eu imagino que o número de ligações de vocês seja imensa diariamente, né? Sim, sim. Ligações ativas e receptivas. Nós atendemos uma grande quantidade de chamados, tá? Legal. Gabriel, eu até puxo um pouquinho dessa pergunta para mim, porque Vamos lá. é um prazer falar dessa parceria com a Nexcore, tá? Então, a Nexcore ela foi fundamental para a gente, como o Diego mesmo citou, nesse desenvolvimento dos canais de comunicação da RNS. Tá? Então, você ter essa possibilidade de multicanais de atendimento, realmente omnichannel, né? Então, você tem, como o Diego citou muito, a questão das ligações, a questão de personalizar o atendimento para os nossos clientes final. Você ter outras formas também de receber os acionamentos comunicados. Então, a Nexcore não é somente telefonia, né? Ela entrega uma plataforma de gestão de comunicação, essa gestão de contato, de relacionamento com os nossos clientes. Então, para a gente, isso realmente foi um grande diferencial. Não é à toa que nos tornamos conversas conectadas. Exatamente. Importante comentar também, Gabriel, não somente a parte de ligações, né? Como o Denis falou, toda aquela questão do omnichannel, né? Nós fazemos também a gestão dos e-mails que nós recebemos, né? Então, isso também vocês estão usando o Nextmail já? Sim, olha que legal. Utilizamos o Nextmail. Então, é possível fazer a gestão dos e-mails que são recebidos e alocar para as pessoas que estão de plantão naquele momento, né? Então, o sistema ele nos possibilita isso aí. Olha só. Agora eu vou fazer uma provocação, porque tem um produto novo que entrou na Nexcore, uma funcionalidade nova que eu não sei se vocês já têm, que é o Speech Analytics. Ainda não, mas nos apresente, por favor. Então vamos lá, para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, o Speech Analytics vai pegar todas essas ligações, Diego, que você comentou, que de repente você tem que ouvir, que foi gravado e que você precisa analisar com calma, e ele já vai te dar um diagnóstico da ligação. Então, você pode levar, por exemplo, palavras-chave para dentro do sistema e ela vai identificar se esse cliente ele fez uma reclamação, se ele fez um elogio, se ele precisa de ajuda. Então, vai aparecer até os emojizinhos, né? Se ele está feliz, se ele está triste, durante a ligação. Então, o Speech Analytics ele faz uma análise e te dá um relatório sobre aquela ligação específica. Então, você, a partir de relatórios, consegue filtrar aquelas ligações que tiveram maior número de reclamações, que teve algumas palavras-chave que são específicas para o negócio de vocês. Então, ele faz uma análise antes de você ter que parar para ouvir toda a ligação ou várias ligações, ele já te entrega uma análise em relatório, indicador de cada ligação que foi realizada. Posso falar que igual a Nexcore não tem. Eu conheço a Nexcore, como eu falei aqui, desde 2010, 2011, e sempre trazendo ferramentas que ajudam muito nesse controle. Legal. E aí eu quero, sim, né? Agradeço demais, a Nexcore agradece demais ter parceiros como vocês. O nosso atendimento, né? Você falou muito bem, né, Diego? Cuidar do cliente de vocês, atender muito bem tanto o B2B quanto um B2C que não é de vocês, mas que vocês precisam fazer o atendimento. Como é que é o atendimento da Nexcore com vocês? Como é que é o nosso atendimento com o nosso cliente? Diego, pode falar com mais propriedade. Eu também falei bastante aqui em relação à Nexcore. A Nexcore é muito próxima, ela é muito parceira. A gente sempre que tem qualquer necessidade, ela tem um pronto atendimento. É muito parecido com a gente, né? Nós somos uma empresa de pronto atendimento e a Nexcore nos promove esse pronto atendimento.
Então, nós temos lá as pessoas sempre solistas, estão sempre nos visitando também, né? Para conhecer, entender como que está a operação, aonde pode ser melhorado as ferramentas e nos apresentando soluções. Nós, inicialmente, tínhamos o Nexus, O Enical, né? Vocês começaram com o Enical. Isso há muito tempo atrás. Aí veio o Nexus aqui para a RNS para nos ajudar na operação. Como o Diego falou, veio o sistema de gerenciamento de e-mails. E agora mais uma novidade que é o que você acabou de apresentar, o né? Speech Analytics. Que com certeza vai nos ajudar e vai ser mais uma ferramenta que vamos utilizar da Nextcore. Essa funcionalidade ela foi lançada agora em janeiro desse ano, 2023. Nós já começamos o ano inovando no mercado, trazendo mais uma funcionalidade. Pode ter certeza que o meu comercial vai entrar em contato com vocês logo para conversar aí, porque não é uma funcionalidade cara, mas ela é muito parceira e ela vai ajudar vocês. Sem dúvida. E em relação ao atendimento do time da Nextcore, sem palavras para agradecer o compromisso com o cliente, né? Sempre fomos, né, muito bem atendidos, desde o momento da venda do produto, né, até o momento do suporte final ali ao cliente. Então, a gente sempre é muito bem atendido. Pessoas lá estão de parabéns. Maravilha. Querem deixar uma palavra final para a gente estar... Infelizmente, estamos encerrando, senão a gente deixar o bate-papo vai longe. Mas deixa o Diego, Denis, uma palavrinha final de vocês aí. Diego, por favor, pode fazer primeiro, eu já encerro daí. Não, perfeito. Bom, Gabriel, só agradecer o convite para a gente participar do podcast. É muito interessante, muito importante a gente trazer um pouco do nosso mundo de pronta resposta aqui para o podcast de vocês, trazer essa visão da RNS, e eu só tenho a agradecer aí a você e a todos aí que estão acompanhando aí o canal. Legal. Isso aí, Gabriel. É um prazer para a gente realmente estar aqui. O bate-papo, nem vi que passou o tempo, foi muito rápido e muito gostoso. A RNS agradece demais essa parceria com a Nextcore, que já dura um tempo e tenho certeza que vai ser muito duradoura e benéfica para nós. E para nós é um privilégio, um prazer falar sobre a RNS sempre, né? É um trabalho que muitas vezes não é enxergado, não é visto, que a gente faz nos bastidores, mas que contribui muito com a sociedade. E eu sou um apaixonado por essa área. Praticamente 18 anos trabalhando só com isso, então me motiva todos os dias e falar da RNS é sempre um prazer. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu e o Denis, ainda a gente tem algo em comum aqui, que a gente fez ensino médio no mesmo colégio, em épocas diferentes, mas no mesmo colégio. Não vamos falar a época, porque senão vai denunciar a idade, né? Não vamos entregar, né? Para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a gente encerra o primeiro episódio da temporada 2 do Conversas Conectadas da Nextcore. Quero aproveitar aqui e dar um recado e avisar vocês. A Nextcore é a primeira empresa de tecnologia omnichannel a estar no TikTok. A gente está no TikTok, entramos no TikTok recentemente com uma embaixadora de comunicação, que é a Gisele Suade. Procura a Nextcore Tecnologia lá dentro do TikTok, que você vai ter bastante conteúdo sobre o que nós fazemos. Agradeço demais a presença de vocês dois. Parabéns pela empresa, parabéns pela construção da RNS. Foi muito construtivo e trazer informações que realmente nós que estamos de fora e que vamos lá só contratar o rastreador, a gente não tem ideia do que está por trás, né? E daqui 30, 40 dias no máximo, o episódio 2 desse ano, dessa temporada. Não esquece de acessar nosso site, nextcore.com.br, ou nossas redes sociais, que é @nextcore_tecnologia. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Até a próxima.